Olá, espectador e espectadora do Bom de Ler. Apresento a você Granulações, da Ana Monteiro, publicado pela editora Reformatório, editora aqui de São Paulo, que vem publicando excelentes escritores contemporâneos. Fiquem de olho no selo da editora. A Ana Monteiro também faz parte do grupo da Alemota, do Carlos Eduardo Pereira, que juntos fizeram algumas vezes a oficina de escrita com a Adriana Lisboa. O que mais me impressionou no Granulações foi a estreia da Ana logo num romance. Normalmente um escritor estreante, ele começa publicando um livro de contos, ele talvez, não necessariamente um livro inteiro, mas às vezes ele publica um conto em alguma coletânea, depois um livro dele próprio, e a Ana chegou direto e reto num romance. Então, isso foi a primeira coisa que me impressionou demais, a segurança dela numa estreia, né? Então, os personagens são muito bem construídos. É um casal, né? Um casal em crise, essa história desse casal que se alterna, a narrativa se alterna, uma hora é ele que narra, outra hora é ela que narra. Uma narrativa bem dinâmica, ao mesmo tempo densa, né? Com contornos psicológicos. Eu achei uma estreia formidável e quero acompanhar Ana Monteiro. Eu fiz o vestibular naquela fase de abertura, né, do Sarney presidente e tudo. Então, eu acho que tem muita gente da minha geração que deve ter escolhido jornalismo pelo mesmo motivo de ser um desbravador, mudar o país e tudo, né? E é meio frustrante a gente ver que não mudou tanta coisa assim, né? Chegar na segunda década do século XXI e a gente está nessa situação. Mas eu terminei jornalismo, trabalhei alguns anos em redação na Rádio JB, na Isto É, e depois o jornalismo vem entrando numa crise, né, de relação. Você praticamente não tem, não tem mais mercado de trabalho no jornalismo. Eu vejo o jornalismo investigativo como uma grande, as agências de checagem, jornalismo investigativo como o futuro mesmo. Mas eu já tinha feito no final da década de 90, começo dos 2000, eu mudei e acabei indo trabalhar com comunicação empresarial. E por um desses acasos eu fui para a área de saúde. Eu curto muito, acho uma área muito bacana. E escrever sempre teve ligado. Eu acho que a trajetória é essa. Eu sempre gostei de escrever, sempre li, sempre escrevi. Eu era aquela garota que fazia as redações para todo mundo no colégio também. Então, sempre gostei muito de escrever, mas eu nunca achei que fosse viável, que fosse se tornasse uma realidade, publicar e realmente ver a carreira de escritora como uma carreira possível, né? O jornalismo você se baseia inteiramente na apuração, Fato, né, né? no fato, e eu sempre, na não ficção, e eu sempre gostei muito de criar histórias, mas não as fantasias nem nada, mas da vida real na não ficção, né? E sempre imaginei os personagens a partir de experiências minhas. Escrevi alguns contos que às vezes não tem nada a ver comigo, mas eu me vejo naqueles personagens, né? E eu acho que a ficção sempre ajudou bastante. Eu sempre falo que a vida real é tão cansativa que a gente precisa da ficção, nem que seja para a gente viver na vida real, mas encaixar as histórias do jeito que seriam mais bacanas para a gente, né? Seja lá o que isso quer dizer. Antes eu queria muito fazer roteiro, eu gosto muito de cinema também, né? Então fiz alguns cursos de roteiro, eu não fiz de crítica cinematográfica não, mas de história de cinema. Eu fui trabalhando bastante esse conhecimento na área de cinema. E paralelo a isso escrevia contos, crônicas. Blog. Aí teve uma época, quando começaram os blogs, eu tinha um cachorro
o Bart, que é o amor da minha vida. Ele se foi há um ano, exatamente, agora eu tenho a Nina. E o blog eu falei, eu vou criar o blog Bartianas, que são as histórias do Bart e da Ana. E aí o Bartianas, todo mundo começou a curtir, falar, adoro seus textos, publica no Bartianas, eu curto Bartianas. Paralelo a isso, eu fui fazer uma oficina de escrita de romance. Não chegava a ser uma escrita criativa, mas como fazer romances com a Carola. E eu tinha uma ideia de uma história de amor, de um casal, e que eu queria desenvolver em roteiro, mas o roteiro nunca saiu como eu gostaria. Sempre achei que ficava aquém e tudo. E aí no romance, na oficina de romance, eu comecei a desenvolver ele como romance e aí foi dando certo. Eu senti uma certa liberdade que o roteiro não me dava, que me prendia um pouco, e o romance foi dando vazão e aquilo foi dando certo. E você teve a sensação assim de que você estava encontrando o jeito de... Tive, assim, um pouco antes do meio, de que eu estava encontrando a voz dos personagens. E eu resolvi escrever na voz de cada um, né? E teve um momento que eu percebi que eu tinha comigo a voz dele e a voz dela. E isso foi um momento bem bacana, porque a partir daí eles dois começaram a conviver comigo. Então, situações assim do cotidiano, eu falava, nossa, isso é a cara da Nina. Eu cheguei a comprar objetos assim, vou comprar isso para a Nina, vou comprar isso para o Pedro. Aí é curioso a gente viver essa certa esquizofrenia, né? Depois eu fiz oficina com a Adriana Lisboa. A Adriana tem um jeito de conduzir que vai te levando a muita liberdade. Então, na mesma oficina, você consegue escrever ou um romance, poesia, crônica, contos. Ela dá uma liberdade na forma e as oficinas são muito bacanas porque acontece uma troca, né? A gente, quando produz um texto, fica muito solitário, né? Fica muito... a gente com aqueles personagens e às vezes a gente perde a noção se realmente está indo bem, se tem verossimilhança. E a oficina te dá esse retorno que é de uma forma muito bacana, eu acho. Aí com a Adriana você fechou. Daí você passou a andar sozinha, assim, com as próprias pernas? O Granulações eu levei de 2013 a 2015 para ficar pronto. Foi mais ou menos desse... É um bom tempo, né, Ana? Tempo. Foram 2 anos assim para a história estar estruturada, né? Aí, claro, depois entrou o processo de revisão, de revisões, foram várias revisões. Você com você mesma? Eu comigo, a Carola me ajudou na revisão, algumas pessoas que leram, aí depois conheci a Lúcia, que gostou do meu romance, Lúcia Riff. A gente então fez um contrato. Você teve, parece que foi bem assim, natural o caminho do Granulações? Eu não sei, foi demorado. Ele ficou pronto mais ou menos em começo de 2015. Aí eu fiz passei por aquela fase da revisão. E aí é curioso, é uma história que a ficção se mistura à vida real, que foi assim, eu escrevi sobre a separação de um casal. E eu estava vivendo um casamento de 18 anos. E já naqueles momentos finais, e em junho de 2015, a gente se separou. E aí eu me vi, engraçado que eu escrevi antes, mas eu me vi vivendo muitas situações dos dois personagens, né? E aí eu dei uma parada no livro, falei, não posso me misturar também. E foi um momento em que a crise econômica começou a ficar muito mais forte, né? Atingiu as editoras, então o mercado meio que deu uma encolhida total. E ele ficou lá, parado. Aí em 2016 eu fiz uma
uma nova revisão, uma limpeza nele, e ele ficou meio que pronto. Aí ano passado eu também fui resolvendo um pouco a minha vida, né? E ano passado eu conheci o Marcelo e ele se interessou em ler, e aí no segundo semestre do ano passado a gente fechou, aí foram aquelas revisões mais é um processo pontuais, bem, foi longo ao todo. Tranquilo. Parece tranquilo, para mim foi longo. Ao todo, entre a ideia e desenvolver até o lançamento, que foi agora em maio, foram 5 anos, né? Eu comecei a escrever um romance novo, que de novo é um romance sobre parte do princípio de uma separação, mas é uma história de uma mulher em busca dos afetos. Então, eu estou tentando fazer uma narrativa em que ela vai encontrando e esses personagens não têm um nome, não sejam pessoas assim, determinadas mesmo, mas é mais no sentido do afeto, dos encontros com amigos, com pessoas. Eu acho que vai ser um projeto mais intimista que Granulações até, mas vamos ver se dá certo. Talvez não com um enredo, assim, é isso? Começo, meio e fim, é mais... Talvez mais fluxo de pensamento dela mesmo, mais solto. Mas ainda está na base do projeto. Eu já tenho alguns capítulos e ele não estou conseguindo escrever continuamente como Granulações. Granulações eu tinha uma estrutura, daquela estrutura eu previ os capítulos e eu desenvolvia cada capítulo cronologicamente, né? Algumas pessoas me perguntam, você fez primeiro a voz dele, depois a dela? Eu falei, não, fiz tudo ao mesmo tempo. E agora eu estou escrevendo, mas eu noto que eu estou fazendo, eu não tenho uma estrutura, eu vou fazendo capítulos mais soltos, né? Eu te falei que eu trabalho com uma organização que trabalha com medidas públicas de saúde. Eu tenho um contrato fixo com essa organização e então eu preciso dividir meu tempo muito bem entre o trabalho de comunicação e o trabalho de escritora, né? E me parece que você faz isso bem. Às vezes eu faço, às vezes é um caos total, né? Assim, quando tem viagem no meio do caminho, e aí Fura todo o planejamento, mas você toda tem um a escritora, planejamento, né? Fura a escritora. Tem um planejamento, eu tento, no dia a dia, eu tento começar o dia trabalhando com comunicação, aí mais para o final do dia eu paro, dou uma andada com a minha cachorra e tudo, e depois mais para eu sou mais criativa mais para tarde e noite, então começo a escrever e muitas vezes me dá um branco e é justamente na hora de passear com a minha cachorrinha, e antes era passear com o Bart, que algumas ideias vinham. Isso é interessante, aí eu vou pensando e tudo, enquanto os cachorros são fundamentais para mim até. Engraçado isso. Você acha que essa é uma tônica, assim, do seu... É isso que te mobiliza? Você consegue identificar? Eu acho que a solidão é uma boa definição. Eu noto muito isso na minha escrita, que mesmo tendo, eu falando de relacionamentos, eu acho que tem uma coisa da solidão. E conversando em análise, né, na minha análise e tudo, eu já vi que esse é um traço. Eu sou uma pessoa que gosto de estar com outras e tudo, mas eu acho que eu tenho uma solidão que se reflete na escrita. E eu acho que um outro traço que eu vejo que tem um pouco nos meus textos é a questão da resistência, de você continuar, sabe? Na hora que está tudo difícil, que você toma decisões que são muito duras e tudo, mas saber que lá na frente vai resistir e vai seguir. Eu acho que tem um pouco isso. E eu estou vendo um pouco isso nesse novo romance. Eu acho que o traço principal
nem seria só solidão. É a personagem em busca de afetos, mas eu acho que tem isso de resistir. E eu venho trabalhando muito a história no tempo, a linha do tempo tem me interessado muito. Então, tenho tentado, quero ver se eu consigo transmitir isso com clareza, né? Da personagem estar vivendo o agora, mas estar se referindo a coisas, a fatos que aconteceram e que poderiam ter acontecido se ela fizesse coisas diferentes naquele passado, né? Então tento trabalhar com a linguagem, com o tempo verbal também muito, né? E eu acho que no caso da minha personagem, eu acho que é uma forma de resistir, de seguir a vida. Interessante isso, a resistência. É. E o que te motiva a escrever, Ana? Nossa, eu acho que é a forma de ver o mundo. Eu acho que escrever me resolve um pouco isso. Não que eu faça uma análise, uma terapia a partir da escrita, não, mas é uma forma de me organizar para enxergar o mundo. Eu acho que é um pouco isso.